padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje celebramos o dia glorioso da ressurreição do Senhor. Um domingo de grande especialidade, quando nossos corações precisam se abrir, a exemplo do coração de Maria Madalena, que foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e ali encontrou a pedra do túmulo removida e retirada. Então saiu correndo. Foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava para dizer-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Somos desafiados a compreender e vivenciar a força do amor de Deus, como nos aponta solene e consoladoramente o que encontramos nos sermões de São Gregório de Nazianzo. Ele diz: hoje celebramos a própria ressurreição, não mais como esperança, mas como realidade, que atrai para si todo o universo. Ontem eu estava crucificado com Cristo, hoje sou glorificado com Ele. Ontem eu estava sepultado com Cristo, hoje saio com Ele do túmulo. Levemos, pois, nossas primícias àquele que sofreu e ressuscitou por nós. Credes que falo aqui de ouro, prata, tecidos, pedras preciosas? Pergunta São Gregório de Nazianzo. Ó frágeis bens da terra, eles não saem do solo senão para cair quase sempre nas mãos de scelerados, escravos deste mundo e do príncipe do mundo. Ofereçamos nossas próprias pessoas, que são o presente mais precioso aos olhos de Deus e o mais próximo dele. Rendamos à sua imagem o que mais a ela se assemelha. Reconheçamos nossa grandeza, honremos nosso modelo, compreendamos a força deste mistério e as razões da morte do Cristo. Continua o convite: sejamos como Cristo, pois Cristo foi como nós. Sejamos deuses para Ele, pois Ele se fez homem por nós. Ele tomou o pior para dar-nos o melhor. Ele se faz pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Ele tomou a condição de escravo para obter-nos a liberdade. Ele se abaixou para exaltar-nos. Ele foi tentado para nos ver triunfar. Ele se fez desprezar para nos cobrir de glória. Meu irmão, minha irmã, Jesus morreu para salvar-nos. Ele subiu aos céus para atrair-nos até Ele, a nós que roláramos no abismo do pecado. Demos tudo, ofereçamos tudo àquele que por nossa causa se deu a si mesmo como preço de nossa redenção. Não daremos nada de maior que nós mesmos se compreendermos esses mistérios e nos tornarmos para Ele tudo o que se tornou para nós. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que tinha corrido atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Amados e amadas de Deus, Maria Madalena foi num horizonte, não clareado pela força do amor de Deus, mas estava à procura. Foi lá de madrugada, ainda escuro, e viu que tinha sido removida a pedra do túmulo. Saiu correndo, foi encontrar com Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, para lhes compartilhar
o que machucava e estreitava o seu coração. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ela ainda não compreendia, como aqueles 2 discípulos ainda não compreendiam, anota o próprio evangelista, o discípulo que Jesus amava, São João, que eles também não tinham compreendido o que a Escritura lhes anunciava. Por isso a importância de a gente caminhar na vida à luz da palavra de Deus para compreendermos adequadamente a força do mistério do amor de Deus. Os 2 discípulos, tocados pelo anúncio de Maria Madalena, saíram correndo, foram até o túmulo. Pedro chegou depois do discípulo amado. Era mais jovem, corria com mais habilidade. Olhando para dentro, viu aquela realidade, faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. O discípulo, depois, aquele que Jesus amava, entrou, viu e acreditou. Não viu a partir da realidade que ali estava, o pano que tinha sido estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas num lugar à parte. Todos esses detalhes exatamente para mostrar que algo tinha acontecido não por uma fatalidade, mas pela força do amor de Deus. De fato, eles não tinham compreendido as Escrituras. Por isso, aquele discípulo viu e acreditou, abrindo-se à força do amor de Deus. A Escritura ajuda-os a compreender, porque ele devia ressuscitar dos mortos. Aqui lembro o profeta Ezequiel para fazer uma súplica neste dia de alegrias, de júbilo e de um novo tempo para a nossa vida, quando ele diz: uma palavra do Senhor, derramarei sobre vós uma água pura e vos darei um coração novo. Supliquemos a Deus que a força da sua ressurreição produza esta nova realidade no coração de cada um de nós, para que possamos nos tornar instrumentos do amor de Deus, ajudando o mundo a ser melhor. Do contrário, não venceremos. Deus nos ajuda a vencer. Abramo-nos a Ele e supliquemos a força de sua graça, unidos ao coração da amada Mãe Maria, a Mãe da Esperança vitoriosa. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra. Magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira